O Via Justiça de hoje é sobre os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Nossos convidados, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria Tereza Feldner de Barros Cunha, procuradora jurídica da Federação das APAES de Minas Gerais, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-MG. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador, os direitos dos deficientes têm sido respeitados no Brasil? Essa é uma questão muito séria, Carlos, porque nós vemos que há necessidade de se implementar uma efetivação daqueles direitos que já estão previstos constitucionalmente e também em nível infraconstitucional. Então, na minha percepção, falta ainda uma vontade política muito grande para que essas deficiências sejam supridas para efeito de se dar realmente aquelas garantias que estão asseguradas na lei. E a opinião da senhora, doutora Maria Tereza? Bom, eu acredito que o Brasil é até bastante avançado em termos de legislação, mas concordo com o desembargador que realmente a gente falta meios de se efetivar essas leis, esses direitos, né? Não só isso, mas também com a consciência, o conhecimento do próprio aplicador do direito e da própria pessoa com deficiência com relação aos seus direitos. Uma pesquisa feita pelo Data Senado, com base num cadastro do IBDD, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, revela que mais de 2/3 dos entrevistados se queixam de desrespeito a direitos. Veja os números. 77% das pessoas com deficiência acreditam que não têm seus direitos respeitados no país. 64% consideram que a prevenção de doenças que causam deficiência tem sido pouco eficiente. Os deficientes visuais são os que mais têm queixas sobre a prevenção, seguidos pelos deficientes físicos e pelos auditivos. Para 43% dos entrevistados, a discriminação no ambiente profissional ainda é uma realidade. A discriminação no trabalho atinge 63% dos deficientes auditivos, 44% dos deficientes visuais e 36% dos deficientes físicos. A pesquisa do Data Senado foi feita em outubro e novembro de 2010. O IBDD conclui que, de acordo com o resultado da pesquisa, falta atuação mais firme do Estado na prevenção e tratamento oferecidos às pessoas com deficiência. O que dizer a respeito disso, doutor José do Carmo? Exatamente o ponto que eu abordava a respeito dessa vontade política de fazer essa implementação. Observe que uma coisa é nós temos a Constituição, temos a lei infraconstitucional que prevê todos esses direitos, mas nós não temos uma efetividade disso. É o que se costuma chamar em nível constitucional de Constituição formal e Constituição material. Há um abismo entre esses dois pontos. Então nós precisamos realmente de implementar políticas que sejam desenvolvidas pelo Estado, como colocou bem a doutora Maria Tereza, no sentido de fazer com que as pessoas, os próprios deficientes, tenham consciência dos seus direitos para efeito, então, de exigir a sua concessão no sentido da efetividade. Porque, observe bem, nós vivemos num país de dimensões continentais. Nós estamos numa cidade, Belo Horizonte, que tem muitas deficiências nessa área. Imagine, por exemplo, os grandes centros maiores, os centros maiores que Belo Horizonte, Rio, São Paulo. E, por outro lado, no extremo oposto, as cidades menores, as capitais menores dos estados que estão mais distantes nesse país. A situação é muito delicada. O que a senhora diz da pesquisa, doutora Maria Tereza? A discriminação, sem dúvida, ainda ela é um grande obstáculo, né, para nós, inclusive a nós que estamos diretamente mexendo com o assunto. E eu vou tomar até liberdade para incluir ali dentro a pesquisa os deficientes intelectuais, né, que não se fala muito, mas sem dúvida é uma das deficiências que mais sofrem discriminação hoje no mercado de trabalho, na própria inserção social mesmo. A questão da mobilidade urbana recebeu grandes queixas. No caso da adaptação dos prédios, 64% acham que somente uma minoria dos edifícios públicos está adaptada. Da mesma forma, em relação aos estabelecimentos comerciais. Ruas e calçadas adaptadas também são minoria, na avaliação de 52% dos participantes da pesquisa. Gostaria que o senhor e a senhora comentassem isso, doutor José do Carmo. Eu tenho para mim, Carlos, que nós temos uma situação muito séria. Primeiro, a questão orçamentária. E segundo, que os prédios públicos são prédios antigos. E quando eles foram construídos, não tinham essa visão
os seus construtores ou projetores não tinham essa visão de necessidade de se atender aos portadores de deficiência física. E não só os prédios públicos, mas sobretudo os prédios particulares. Já tive experiência própria em 2010, ficar uns 20 dias com um problema sério na coluna, ter que usar bengala, e lá no meu prédio a escada de um lado e de outro de acesso, nas duas entradas por escada. Não tem efetivamente a possibilidade de você acessar, e isso a gente vê por uma simples constatação, que essa deficiência ela é extremamente grave para inviabilizar, né, o acesso de muitas pessoas a locais onde elas têm que chegar. Doutora Maria Tereza, nas APAES, o que os pais dizem a respeito dessa discriminação? Bom, eu vou só pegar uma deixa a respeito da acessibilidade, porque me preocupa muito quando a gente restringe a acessibilidade à rampa, né? A rampa, a corrimão, a elevador. Eu acho que a acessibilidade ela vai um pouco além. Porque a acessibilidade, hoje a gente tem percebido que a principal carência das pessoas com deficiência é a acessibilidade de comunicação. Então, você tem uma dificuldade de acesso à internet, uma dificuldade de celular, televisão. Então, essa acessibilidade que às vezes a gente esquece, porque ela não é física, ela não é visual, né? Você não enxerga, ela tem sido uma grande barreira e, inclusive, um passo para a discriminação. Porque hoje, no mundo que a gente vive, completamente comandado pela mídia, né, as comunicações de forma muito rápida, se você não incluir a pessoa com deficiência também nessa forma de acessibilidade, você vai estar reforçando uma situação de discriminação ainda mais. Ali na PA, em Belo Horizonte, a gente vê as mães carregando as cadeiras de roda, né? Às vezes andando longa distância, né? Saindo do metrô, também a questão do transporte. Né? Aliás, a questão da mobilidade urbana, que nós podemos falar sobre isso. Associado a isso, você tem um fator de que a maioria das pessoas com deficiência, hoje as pesquisas demonstram a mais de 60% estão abaixo da linha de pobreza. Então, você vê que são famílias que têm dificuldade, sim, de se locomover, né, de estarem frequentando escolas próximas das suas residências. Isso reforça, sim, uma dificuldade de mobilidade, não só física, mas social também. Desembargador, o senhor falava aí da falta de vontade política, mas, como também a doutora Maria Tereza disse, o Brasil está na frente nesse apoio, né, às pessoas com deficiência. Essa falta de vontade política seria mais do Executivo, porque do Legislativo parece que a legislação é boa. Não seria isso? Concordo plenamente, mas quando eu falo em falta de implementação, de efetividade, é por falta realmente de adequação ou de aplicação da lei, ou de adequação física dessas várias possibilidades para efeito de atender o deficiente. Então, a necessidade, como você colocou, na questão de facilitar o acesso aos prédios públicos, a necessidade de adequar estabelecimentos comerciais, bancos, por exemplo. Eu conheço o caso de um cidadão que chegou no banco com cadeira de rodas, eles abriram a porta lateral, a roleta, para que ele pudesse passar. Quando ele adentrou o estabelecimento, ele se levantou e tinha uma metralhadora sobre a qual estava sentado e assaltou o banco, com a ajuda a essa altura dos outros que já estavam lá dentro, porque passaram pela porta normalmente. Então, nós temos que avaliar todas essas possibilidades, porque nós ficamos realmente numa situação, quando se quer dar uma maior possibilidade de atendimento, ficamos expostos àqueles que estão prontos a transgredir a lei, aproveitando-se dessas situações. O senhor gostaria de comentar, doutora Maria Tereza? Eu acho que talvez uma dificuldade na aplicação também seja pelo fato que a gente tem muitas leis esparsas, né? Então, quando a pessoa com deficiência e a sua própria família vai procurar a legislação, ela não sabe aonde procurar. A gente tem um estatuto do idoso, tem um estatuto da criança, mas não tem um estatuto da pessoa com deficiência, que ainda está em tramitação. Então, a meu ver, talvez seria um auxílio, né, da própria luta mesmo da família, da pessoa com deficiência, no conhecimento. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.